me conheçam, né? Pessoal da internet, eu sou o Wallace. Recebi esse convite meu amigo Márcio. Obrigado pela oportunidade. Confesso que estou muito nervoso, minha primeira vez. Então vamos lá. Eu vou tentar aqui expor para vocês essa aula que se chama Classificação dos Espíritos. Então, aí a gente tem que eu identificar a hierarquia dos espíritos segundo a escala espírita, ordem e classes. Vou passar aqui. Tá indo. Então, lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte lá no capítulo, na segunda parte, no capítulo 1, a diferentes ordens dos espíritos. Aí tem a pergunta 96, que diz assim, Allan Kardec pergunta, né? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? Então a resposta é não, né? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aí na pergunta 97, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? A resposta também são ilimitados em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas com barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caráteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais ordens. Então, lá na pergunta 98 também, os espíritos da segunda ordem, para as quais bem constitui a preocupação dominante, têm um poder de praticá-lo? Aí cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição. Aqui, deixa eu só tirar e puxar aqui. Para um pouquinho. Aqui chegou assim, um possui a ciência, outro a sabedoria e bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Wallace, então ele diz que são três ordens? São três ordens, exatamente. São separadas em três ordens. Aí eu vou passar as ordens aqui, essas três ordens para vocês já. Então, na pergunta 99, as da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há quem não fazem nem o bem nem o mal, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, eu me considero uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, né? E na verdade não é bem assim, né? Então outros, ao contrário, se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando se lhes deparam ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que da malvadez, cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então aqui, finalizando aqui na questão 100 também, aí na segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 1, tem essa escala, né? Você pode ver o triângulo, tem uma ordem, né? Primeira ordem dos espíritos puros, segunda ordem dos espíritos bons, e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Aí eu vou ler mais esse trechinho para vocês. Então, os espíritos em geral admitem três categorias principais, que são essas três, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. Acredito que somos nós aqui, né? Quem dera. Querendo fazer o bem aí, pelo menos. São os bons espíritos. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição, né? Chegaram lá, que é onde a gente está caminhando também, daqui uns milhões de anos. E essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados.
Só nos restavam pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltarão. Deixa eu só passar aqui. Então eu vou começar aqui pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que é as características gerais deles. Então, a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, que consiste em ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões, né, que eles retardam o progresso. A segunda ordem, espíritos bons, características gerais. Os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. E a primeira ordem, espíritos puros, né? Temos aí nosso grande exemplo de Jesus. E a primeira ordem finalmente compreende os graus, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Creio que estejamos na primeira ordem, seguindo, Sim. né? Com certeza na primeira, não, na terceira, seguindo para a segunda, isso bilhões de anos. A gente tem a a intenção dando bem, mas a gente percebe que ainda é egoísmo, ainda tem muito né? da matéria. Não é? Deve ter um mix aí também, deve ter uns bocados aí alguém na segunda ordem. Né? Exatamente. O Kardec, quando ele fez essa divisão, foi para simplificar, mas ele mesmo diz que existem milhares de subdivisões em cada uma. Né? Porque Não só tem muitos estágios. Uhum. E dentro dessas ordens também, eu vou passar aqui o próximo slide, tem as classes também, tá? Que são essas aqui. Então, tem a primeira, segunda, terceira ordem, porém tem essas 10 classes, né? Que aí, começando de baixo para cima, a 10ª classe, que é os impuros, né? Que são predestinados ao mal, né? A 9ª classe, os levianos. A 8ª, pseudo-sábios, né? Aqueles que... eu fiz uma colinha aqui. Aqueles que sabem... Que fala que sabe uma coisa e não sabe nada. Assim, na hora já inventa uma coisa. Talvez os Exato. falsos profetas, né? Cria uma coisa em cima Você pega eles no pé trocado. Começa na a falar. Às vezes, a Jane fala muito em reunião de desobsessão, assim, que às vezes o espírito chega e ele tá lá, né, Wallace, manifestando, dizendo que é bonzinho, mas de repente você consegue pegar pela assinatura fluídica do espírito que ele não é bem o que ele está dizendo que ele é. Acreditar na própria verdade também, né? Tipo, na mentira que é a verdade. E na 7ª classe, os neutros, né? Que não faz o bem nem o mal. Que eu já falei agora há pouco, né? Ficando em cima do muro ali. Mas acha que não fazendo o mal, tá tudo certo. E na verdade não, né? Continua na terceira ordem, né? Aí chega lá depois, né, o Wallace, e fala, mas eu não fiz nada, não fiz mal pra ninguém. Meu Deus. Não, e aí fala assim, perdi às vezes a reencarnação, porque ficou assim, meio na dúvida. Não viveu, né? E os neutros costumam ficar muito presos à matéria, né? Aos bens materiais, e se apega a isso, porque quando a gente pratica o bem, procura se melhorar, né? Aí a gente acaba aí evoluindo, né? Essa é a verdade. E na 6ª classe, os batedores e perturbadores, né, que fazem muito barulho. Aí vamos para a segunda ordem, temos mais 4 classes. Então, os benevolentes, né, que estão aí na 5ª, que são os espíritos bons, né. A 4ª classe, os sábios, né, que são aí como o Márcio já disse, uma aula, os cientistas, né, enquanto a gente está aqui, né, tem gente aí trancar 24 horas aí, o cientista aí trabalhando para uma causa, né? 3ª classe, os espíritos de sabedoria. Esse do espírito de sabedoria, se eu não me engano, a Jane ou o Márcio contou uma historinha de que os espíritos de sabedoria foram pro umbral fazer um resgate, tinha um espírito bem magrinho lá, né? Eu não lembro muito dessa história, vou pedir pra Jane contar de novo para quem não tá. Eles foram um grupo socorrista, tinha um mentor e a equipe, e eles foram resgatar num
umbral assim pesado, já as pessoas já estavam até com uma forma parecida com galhos. Eu esqueci agora qual é o livro, né? Mas aí eles recolheram e botaram numa maca e levaram com muito amor e carinho. Só que aquele perispírito parecendo galho, os olhinhos olharam assim, ele ficou muito envergonhado, né? E o espírito superior viu que ele sentiu, aí pegou um lençol branquinho, cobriu ele com todo carinho, para ele não sentir, ele abaixou os olhos e foi resgatado. Então é assim, aquela sabedoria de saber o sentimento, aquele espírito daquela forma, mas ele está envergonhado do que ele fez para estar naquele momento, né? E eles cobriram e foi resgatado. E depois a gente até teve um retorno, né? De que ele levantou a mão assim, magrinha, mas ele estava com um pergaminhozinho que era a autorização dele para reencarnar, e ele estava super feliz. Mesmo com todo o problema que ele ia ter, deficiência, tudo, ele estava feliz e agradecido que teve a oportunidade de reencarnar e sair daquele lugar. Legal, bonita a história. Legal. O bem está em muitos lugares e eles sempre vêm, né, desses que, lembra de Emmanuel, né, caminhar na frente, a bússola e tal. Né? Sim. Interessante, Wallace. E na segunda classe tem os espíritos superiores, né? Que o Márcio acabou de falar, né? Eles são um pouquinho elevados, vai, dos espíritos da sabedoria, que são uma bússola, que eles caminham na frente para os que estão na retaguarda, né? E, por último, os espíritos puros, né? Que aí já estão lapidados, vai, igual esse diamante que tá aí, que é o nosso maior exemplo de Jesus. Aí eu vou passar mais um pouquinho aqui sobre Olha, não deixa, deu um erro aí Deu um erro aqui. Ele não testou, Não, mas pode apertar. Deixa eu... Que vai vir. Foi. Porque já ficou às 7h e às 6h lá. Então vou deixar aqui já pronto. Então, vou falar mais um pouquinho sobre essas classes. Aí a 10ª classe, os espíritos impuros, então vou colocar aí falar mais um pouquinho sobre elas, né? Então, os espíritos puros fazem o mal para o prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Então, a 9ª classe, os espíritos levianos, mantêm-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de erro, mistificações e de espertezas. A 8ª classe. Muito interessante. Pode ir até mais devagarinho aí pra gente poder sentir bem o que é cada um. É o amadorismo aqui, né? É porque eu sei que isso é bom. Eu espero que vocês absorvam aí a mensagem e não o mensageiro. Tá ótimo. Segue seguindo. Tá ótimo. Obrigado, gente. Então, a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, querem saber mais do que deles realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza de iludir com respeito às suas capacidades e luzes. A 7ª classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem maus para fazerem o mal. Bem maus para fazerem o mal. Apegam-se aos bens materiais. 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores. Podem estar em todas as classes, manifestam-se por efeitos sensíveis e físicos. Agora, na 2ª ordem, aí a 5ª classe, os espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante, a prazer-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Protegido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 4ª classe, os espíritos sábios têm muito conhecimento, menos ocupados com questões morais. Encaram a ciência pela sua
utilidade. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Se possuírem limitados conhecimentos, são dotados de sua capacidade intelectual que lhes faculta um juízo reto sobre o homem e as coisas. Então, segunda classe, os espíritos superiores, reúnem ciência, sabedoria e bondade. Só encarnam para cumprir missões e servir de exemplo. E por último, primeira ordem, a classe única, espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E aqui tem eu peguei essas duas frases aqui da Revista Espírita de Allan Kardec, de 1864, que ele fala que Deus, em sua justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, o que quer dizer que no princípio nenhum espírito tinha conhecimento, né? Então, eu acho que nessa frase deu para entender um pouquinho daquelas classes, né? A gente o caminho que a gente tem que trilhar, né? E aí a segunda frase, a cada um foi dada uma missão com a finalidade de evoluírem até alcançarem a perfeição, poderem se aproximar de Deus. É o livre-arbítrio, né? Na realidade, você escolhe evoluir dentro do que você tem de propósito, aí você vai seguindo, né? Creio eu, não? E cada um numa evolução totalmente num ritmo de evolução completamente. Mesmo que tenha um propósito, pode ser que nem chegue até ele, né? Sim. Interessante que eu assisti uma palestra da Aurora, que ele disse assim, vocês imaginam o sonho da gente chegar lá no ápice do triângulo, né? Mas lembre-se também que do ápice do triângulo não parou não, vai começar outro triângulo. Outro triângulo. Eternamente, né? Então, tá sempre precisando de... Trilhões, não é nem trilhões de anos. Eu lembro que a gente foi pro museu. Fala e lá, eu e minha mãe, a gente foi num museu de história natural. E lá tinha mostrando assim, a evolução do planeta Terra, né? E mostra realmente eu não sabia, mas para se criar as flores demorou muito tempo, para chegar no momento de chegar a ter flor, de sair da parte dos dinossauros para chegar a ter flor, para poder ter condição de se criar os seres mamários, né? Para chegar um ser humano, assim, foi... 1,5 milhão de anos que fala no livro... agora, eu acho que é o Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Ele fala 1.500 anos, do mineral para o ser racional. E eu li um livro de Divaldo, que ele fala, não sei qual foi o nome, eu lembro agora, da generação, eu acho. Alguma coisa da generação. Ele fala que Jesus, para conseguir reencarnar, passou por muitos processos para tentar ter como encaixar de novo na matéria. Não sabia. Então, Deus, em sua justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que quer dizer que no princípio nenhum espírito tinha conhecimento. E a segunda frase, a cada um foi dada uma missão com a finalidade de evoluírem até alcançarem a perfeição e poderem se aproximar de Deus. Não sei se vocês pegaram essas duas frases aí da Revista Espírita de 64 de Allan Kardec. Deixa eu ver aqui. Gente, obrigado. Desculpa o amadorismo de passar expor essa aula aí pra vocês. Tô me sentindo igual aquele filme do Divaldo, não lembro se vocês, não sei se vocês assistiram, mas tem uma parte lá que ele é convidado a expor, né? Palestrar numa cidade, acho que do Nordeste, se não me engano, não lembro que cidade.
E ele aceitou o convite sem estar preparado, né? Ele chegou lá, o espírito colocou ali a mão no ombro dele e não deixou ele ali, né? Não abandonou ele, né? Que chegou lá, ele travou, né? Ficou que nem eu tô me sentindo aqui, né? Bem nervoso mesmo, a primeira vez, mas eu acho que deu para passar um pouquinho aí para vocês. Gratidão. Obrigado. Foi muito bom.